A BNCC, ela traz uma proposta de mudança desse modelo, né? A BNCC é um documento que já estava previsto, né, desde 96, e é um modelo, a BNCC traz a base para um modelo de ensino por competências, né? E nesse modelo de ensino, né, mudar o foco, é dar luz para um outro momento, né? Quando a gente fala de modelo por competências, né, para a gente entender um pouco, a gente cita aqui a consultora da Unesco, ela diz o seguinte: a gente está falando de uma mudança de cultura, de compreensão de vida, do que a gente acredita que é o ser humano, o conhecimento, a aprendizagem e qual é o papel da escola dentro da nossa sociedade. Então, dentro dessa questão da construção histórica da escola dos conhecimentos, esse modelo por competências traz uma questão muito, muito importante. Primeira questão é com relação ao que era ensinado, o que é ensinado, né? O modelo que a gente falou agora há pouco, desse modelo que a gente pode chamar do século passado, enfatizava muito conhecimento. E nesse conhecimento, muitas vezes você não sabia o porquê que você estava ensinando e o para quê, e muito menos o aluno. Né? Uma questão que a BNCC traz é com relação a pensar, opa, por que e para que eu vou ensinar isso e para que meu aluno vai aprender? E que esses conhecimentos devem ser mais aplicáveis, mais úteis. Né? A gente fala, né, que o conhecimento ele deve possibilitar ao aluno mudar comportamento. Ao mudar comportamento, ele atua no lugar onde ele vive. Né? E uma outra questão que a BNCC traz, né, e que a gente vai falar assim, poxa, mas a gente está falando de inclusão e BNCC? Sim, porque a BNCC é um documento que está estreitamente ligado com essas relações. Né? Dentro dessa questão, o foco não é mais na transmissão do conhecimento que a gente tem para ser transmitido, mas sim agora o foco no modelo por competências é o aluno, e entender que esse aluno é um ser integral. Né? Então a gente se falou muito disso há muito tempo, né? Entender que ele é um ser único, indivisível, né? E isso é parte importante. Inclusive, dentro da BNCC, um conceito bem interessante, e quem trabalhou há muito tempo, falava que isso era parte do currículo oculto da escola. Hoje, a BNCC traz de forma clara e explícita o quê? Que o aluno ele deve desenvolver e aprender as competências técnicas, né? As competências técnicas, os conhecimentos, as atitudes, as habilidades, mas também ele deve desenvolver as competências socioemocionais. E isso é um elemento muito interessante hoje no modelo por competências. E isso vai influenciar na forma como a gente vê o aluno, a gente se relaciona com ele e nos conhecimentos que são construídos a partir da aprendizagem dele. Por exemplo, hoje, né, a gente fala de uma aprendizagem de habilidades, de competências socioemocionais que se complementam às competências técnicas. Então, você deve, né, contribuir com a formação desse aluno para ele ser uma pessoa mais amável, por exemplo, com os outros alunos, com as outras pessoas com quem ele se relaciona, uma pessoa mais consciente, uma pessoa extrovertida, que sabe se comunicar, sabe escutar, sabe se relacionar com as pessoas,
tem estabilidade emocional e, principalmente, ele estar aberto a novas experiências, né? Esses traços de personalidade foram incluídos dentro das competências socioemocionais, né? O Gordon Allport, ele trouxe esse estudo, é um psicólogo americano, ele contribuiu para essas questões desses estudos relacionados com a psicologia para a formação dos traços de personalidade do ser humano. Então, se a educação escolar tem como finalidade mudar comportamento, esse comportamento não se dá só a partir do momento em que esse aluno conhece, mas no momento em que ele conhece, sabe fazer e sabe por que e para que fazer. Né? E dentro dessa questão, né, a gente fala, dentro das habilidades propostas para cada uma dos componentes e para cada uma das áreas, no caso nosso, a habilidade é o grande segredo, é a grande chave para a gente mudar e transformar a nossa aula num momento importante para que os alunos aprendam os conhecimentos, aprendam habilidades, aprendam as atitudes e valores. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, só para a gente poder entender um pouco melhor essa questão. Então, quando a gente pega uma habilidade, a gente vai trabalhar com uma habilidade, a gente seleciona uma habilidade, as habilidades, elas estão organizadas para todos os componentes, no caso, educação física. A gente tem um número, né? Esse número é a primeira, né? É a etapa, né? EF, né? Ensino fundamental. Opa! Dentro dessa etapa tem o primeiro e segundo, no caso, primeiro e segundo ano. Aí vem o componente curricular, EF, né, educação física, e o número da habilidade. A habilidade, se a gente analisar ela com um pouquinho mais de cuidado, a gente vai perceber lá elementos importantes. Por exemplo, o processo cognitivo. Né? Saber ler, interpretar a habilidade vai ser fundamental para você desenvolver uma aula e desenvolver uma aula que contemple a questão da inclusão. Isso vai ser fundamental no desenvolvimento dessa habilidade por parte do aluno. O aluno, portanto, se a gente pegar aqui nesse slide, a gente vai ver a primeira, vamos pegar a primeira habilidade, né? É possível notar que uma habilidade ela é composta pelo processo cognitivo, né? Isto é, o verbo é o verbo de ação, né? O objeto de conhecimento, e aí que está o segredo, está até destacado em laranja aqui. O modificador. O modificador é um elemento importante da habilidade que dá sentido e significado a esse aprendizado, a essa aprendizagem por parte do aluno. Então, o aluno vai experimentar e fruir, recriar diferentes brincadeiras e jogos. Opa, para quê? Qual o sentido? Qual o significado? Está aqui no modificador, para ele reconhecer e respeitar as diferenças individuais de desempenho dos colegas. É aí que está a grande sacada dessa aula que a gente reforça, né? É uma aula para todos, né? A aula de educação física deve ser uma aula para todos, né? Fazer o aluno experimentar e fruir jogos e brincadeiras, então ele vai brincar e jogar, mas não com o propósito de brincar e jogar ou fruir, né? Ele sentir prazer, sentir gosto. Para quê? Para que ele possa respeitar as diferenças. Olha a habilidade 9, né? Logo em seguida, ele vai praticar a ginástica geral, identificando as potencialidades e limite do corpo, respeitando as diferenças individuais e de desempenho corporal.
Então, se você vai fazer uma prática de ginástica, né, o aluno vai participar da prática dos elementos da ginástica, ele vai dar um salto, ele vai fazer um rolamento. Opa, vamos identificar as potencialidades do nosso corpo para que a gente possa participar. Mas a gente vai fazer isso também para respeitar as diferenças individuais de desempenho do meu outro colega. Então, eu não posso exigir, e isso vai ter que ser muito bem mediado numa aula, calculado e planejado, para que você possa fazer isso. Levar o seu aluno a identificar os limites e potencialidades, né, do corpo, respeitando as diferenças individuais e de desempenho. Na habilidade 08, do sexto e sétimo ano, a gente tem aqui, ó, experimentar e fruir exercícios físicos que solicitem diferentes capacidades físicas. Força, velocidade, resistência, flexibilidade e as sensações corporais provocadas pela sua prática. Então, ao perceber isso, opa, eu percebo que tem gente, que o meu colega pode ter mais força do que eu, mas eu posso ter mais flexibilidade. Eu posso perceber que eu posso correr mais rápido, mas ele pode ter mais resistência. E isso é que dá o sentido e o significado na aula de educação física para incluir a todos. Porque o objeto de conhecimento, né, ele passa a ser uma estratégia. Opa, eu vou utilizar o jogo, eu vou utilizar a ginástica, eu vou utilizar uma brincadeira para meu aluno perceber, respeitar as diferenças, identificar como é que eu me movimento com relação ao outro, propor e recriar situações. Olha, falando um pouquinho mais sobre essa questão das habilidades, né? Quando a gente vê a habilidade, né? A gente, no modificador, sem dúvida, o momento em que você percebe, né, diversos elementos que dão esse sentido e esse significado. E é aí que está a chave para você poder incluir a todos, né, dentro da sua prática, né, escolhendo coisas que nós sempre fizemos, adaptamos as regras, modificamos o espaço. Agora, este momento passa a ser compartilhado com todos os alunos, para que eles percebam que as regras, muitas vezes, precisam ser mudadas, para que todos possam participar. Que o espaço físico, o ambiente físico, precisa ser modificado para que todos possam experimentar e fruir. É aí, no modificador, que a gente percebe uma mudança significativa na nossa prática, né? Então, a gente sabe como fazer isso, mas a gente não sabia como é que levava o nosso aluno a fazer isso, né? E é aí, é nesse momento. Dentro dessas questões da nossa teoria, né, e da experiência, as aulas de educação física sempre buscaram, né, contemplar a todos. Né? E agora a gente tem um desafio muito interessante de entender todos esses alunos, e mais, fazer com que eles, né, nessa relação entre eles, que eles também se entendam, se respeitem, possam conviver de forma harmoniosa, respeitosa, né? Que é uma questão fundamental para esse processo de ensino-aprendizagem, principalmente quando a gente fala no ensino, no modelo por competências.